Tá? Primeiro eu fiz um documento de anuência, acho que é o artigo 13 lá da lei de inquilinato, se eu não me recordo, que precisa da anuência expressa. Fiz um documento dando anuência expressa e posteriormente eu fiz um contrato de cessão, uma cessão de contrato, dizendo o seguinte, que todas o que foi pactuado no contrato inicial se tornaria imediatamente o que a nova empresa assumiria. O mesmo contrato, a empresa, pelo mesmo período, as mesmas critérios, as mesmas situações, né? Inclusive, eles assinaram, concordando conosco, que iria haver uma substituição equivalente, que é a substituição calção. Eu dei 120 dias para eles substituírem o calção. Esses 120 dias, enquanto não houvesse a substituição pelas novas empresas que assumiram, que é a GGX Global e a Insigne, que são empresas que operam essa rodóio, né? Elas são empresas que operam essa rodóio, eles tinham 120 dias para alterar, enquanto isso continuava a garantia imobiliária do contrato, que é um apartamento, lá em Sorocaba. Passou esses 120 dias, essa empresa, eles fizeram o pagamento de 180 mil, os vendedores, os inquilinos anteriores, dos 10%, todas as partes assinaram essa cessão, concordando, e passou esse período, a empresa simplesmente quedou-se inerte em relação à mudança de garantia. E aí o que acontece? Quando eles nos notificaram, foi os inquilinos que nos notificaram, eu mandei até o número de uma notificação judicial que eu fiz. Eu vi. Tá aqui, já tá. Isso. Eu fiz uma notificação judicial falando para eles o seguinte: olha, vocês não cumpriram com a substituição da calção. E além disso, o que aconteceu? A partir do momento que entrou essa empresa nova, doutor, eles quadriplicaram o movimento do posto, porque eles trabalham com uma política de preços muito baixa, então eles quadriplicaram o movimento do posto. Então eu fiz os seguintes reclamos nessa notificação. Eu falei, vocês não fizeram a vistoria do imóvel, conforme a gente tinha combinado 30 dias, vocês atrasaram o primeiro pagamento, em um dia eu queria cobrar a multa, estava avisando. Nessa sessão, eu não sei se de maneira assertiva, eu coloquei que eles estavam cientes de todas as notificações anteriores que eu mandei para o antigo inquilino, e depois eles falaram que o antigo inquilino não passou isso, mas eles assinaram dizendo que estavam cientes de todas as notificações. Então eu falei, olha, existem notificações anteriores, que eu tenho a comprovação, a R, de que precisa ser feita uma reforma estrutural, que o imóvel está correndo risco de ter uma bala, etc. E, por último, falando que eles não cumpriram com a substituição por calção equivalente. Aí, o que acontece? Quando a gente pediu uma reunião com os representantes dessa empresa, vem um senhor chamado Marcondes, que é um representante da empresa, mas não tem nenhuma vinculação, só que assim, de maneira tácita, a GGX aceita que esse homem seja o intermediário dela, né? E aí ele chegou para nós e falou assim, olha, eu vi que você tem interesse na revisão contratual, que você acha que o valor está defasado, o valor está 16 mil, viu, professor? E o posto lá está vendendo em torno de 600 mil litros e ele vendia 250. Então eu falei para ele, olha, houve uma alteração na movimentação aí, meu contrato que vocês aceitaram... O sistema aqui é muito bom, eu puxei aqui no sistema, tinha até a questão de um lava rápido, não tinha? Isso tudo foi tudo equacionado com os antigos inquilinos, saíram fora, venderam e ok. Aí eles nos procuraram, aí o representante da Rodóio, ele veio e falou assim, olha, meu pai falou, eu quero que o aluguel seja 23 mil reais e a gente mantém esse contrato aqui. Aí ele falou assim, não, o contrato que vocês me anuíram é pelas mesmas regras de que a gente estava fazendo antes. Então, independente de ter aumentado o movimento, a gente vai pagar o valor que estava convencionado. Eu falei, eu tenho um entendimento diverso, eu acho que eu vou movimentar uma ação revisional de contrato. Eles falaram assim, não, mas a gente tem uma outra proposta para vocês. Se você cancelar esse contrato e fizer um novo contrato conosco de 5 anos, iniciando agora, nós passamos a pagar 23 mil reais de aluguel para vocês. Sim. E se você fizer um de 10 anos, nós vamos pagar 25 mil reais para vocês. Aí
primeira pergunta. Se nós fizermos esse novo contrato, nós temos direito de exigir novas luvas? Porque, veja, foi vendido o fundo comercial, a gente anuiu com a venda, a gente recebeu os 10% dessa transação e para manter-se o mesmo contrato vigente até 2028. A empresa assumiu todas as cláusulas contratuais inerentes ao processo anterior. Então, a primeira dúvida é, eles querem um novo contrato, provavelmente com novas cláusulas e com uma nova data de vigência. A primeira pergunta que nós fazemos, existe a possibilidade de cobrar luvas por conta desse novo contrato ou não? Esse é a primeira Claro, conta comigo. Quando nós falamos de luvas, nós precisamos tomar cuidado por quê? No Brasil, luvas é crime, né? Quando você cobra luva, além de uma questão civil, você pode sofrer uma ação da reparação dela, reparação em dobro. Também existe um outro problema, né? A luva ela é crime, então nós temos um problema na esfera civil e um problema na esfera criminal. A luva no Brasil tem uma exceção. Então o imóvel está parado, eu anuncio esse imóvel para locação e aí sim, né, eu quero fazer essa locação e alguém se interessa, eu falo, olha, eu quero cobrar a luva 100 mil, 50 mil, 200 mil. Então, inicialmente, tudo bem, mas a luva não pode ser cobrada para renovação ou por período, né? Olha, a cada 5 anos, 2 anos, 1 ano eu vou cobrar luva. Então ela acaba sendo ilegal. E aí o problema é, nós temos uma questão criminal e uma questão civil, né? Certo. E mesmo com essa alteração, com essa substituição de operadores da empresa no imóvel, não altera essa questão das luvas? Não altera. Não altera porque as luvas, a única exceção que nós temos é o ponto fechado. E o inquilino, no primeiro momento, ele quer fazer a locação. Então, ele pode pagar no início da locação, no início do contrato, essa luva. A partir do momento que seja dentro de qualquer operação locatícia, já não pode. Entendi. Então, praticamente, nós, mesmo que altere aí por anos, só numa eventual renovatória nós vamos ter direito a convencionar um valor? Ou também... Agora, o ponto eu faço o contrato, se vocês fizerem 10 anos, 25 mil. Mas todo contrato de locação ele vai sofrer o reajuste anual, né? Pode ser até pactuado algo nesse sentido para que não ocorra, né? O reajuste nos primeiros anos, alguma coisa assim, em virtude das benfeitorias, isso é muito comum. Mas eles estão achando o quê? Eles estão achando que não vai ter reajuste nunca? 25 mil para sempre? Não. Aí, no caso, eu só aceitaria se fosse mediante cláusula com reajuste atual ainda. Entendi. Porque a lei do inclinato, ela deixa claro que a gente não pode aumentar, né? 2 vezes por ano, é uma vez só, a cada 12 meses. Mas o reajuste tem que ocorrer, mesmo que o valor do contrato seja um valor superior ao que primeiramente está sendo pedido na locação, tem que ocorrer o reajuste anual, né? Você pode até dar um desconto, o inquilino é um bom inquilino, então você não quer perder o inquilino, ou ficou ruim o negócio, apareceu uma nova pandemia, alguma coisa assim, você pode dar o desconto, né? O que eu fiquei preocupado, professor, é que assim, eu mandei a notificação e ela surtiu um efeito assim, eles parecem que ficaram bem preocupados. E aí, quando ela esmola demais, o santo desconfia. Eu pensei, será que existe? Qual que é a vantagem que eles querem no sentido de forçar um novo contrato? Por que eles não trabalham com esse novo? Eu queria entender por que eles estão tão loucos por um novo contrato. Eles querem, vamos rasgar esse contrato, fazer um novo contrato. Com início de 5 anos, aí a gente aumenta o valor locatício, etc. E a dúvida é a seguinte, que meu pai falou, 25 mil reais por 10 anos, a lei fala que é renovável por igual período. Então, esse primeiro período seria de 10 anos ou já o próximo seria de 5? E isso, numa ação renovatória, vamos dizer que daqui 10 anos, lá na frente, aconteça, infelizmente aconteça esse desgaste, né? Se eles forem pedir uma renovatória, uma renovação compulsória, a renovatória é sempre com base no último valor, no último contrato pretendido. Então, seria uma renovação de 10 anos. Uma renovação de 10 anos? 10 anos. Por isso, talvez, na cabeça deles, vamos fazer um contrato novo, a gente conserta algumas cláusulas omissas, algumas coisas que não nos protegem, e amanhã ou depois, se der confusão,
a gente pleiteia aí a renovação de 10 anos. Então, pode ser essa estratégia, né? Por isso eles estão querendo pagar um valor maior pelo período de 10 anos. De 10 anos. Agora, mas é desvantagem. Depende, você pega um inquilino bom. Às vezes está garantido também, né? Tendo a questão do aumento anual, né? O reajuste anual que é de direito, você tendo um inquilino bom, tá ótimo. É um ótimo negócio também, se vocês não têm ideia de vender. Reajuste anual, então, né? Ter essa cláusula. Hoje eu acho que a grande saída nossa e o fator protetivo é bater nisso. Tudo bem, nós fazemos um contrato de 10 anos, 25 mil de aluguel. Só que nós vamos ter um contrato com reajuste normal, cada ano. Dependendo se tiver uma crise no país, uma pandemia, é claro que a gente vai sentar e conversar sobre isso. Mas que vai ter o reajuste, vai ter, entendeu? Perfeito. Uma outra questão, professor. Essa questão, eles nos notificaram através do antigo inquilino, mandou uma notificação com a nomenclatura do antigo inquilino, que era Posto Imperador de Peruíbe, e GGX Global. De fato, não foi uma notificação conjunta, foi uma notificação só do antigo inquilino. Só que eles juntaram, se o senhor puder ver no ESAG, na notificação que eu fiz, várias matrículas imobiliárias da GGX Global e da Insignia, e falaram assim, olha, você tem isso aqui de escolha para poder substituir a caução. Então deu uma certa concretude na situação para o meu pai aceitar a anuência. Agora que eles já estão com o contrato, já estão operando e já passou 120 dias, eles chegaram e falaram assim, não, mas esse terreno aqui custa 20 milhões de reais, eu não vou dar um terreno desse de garantia de uma locação tão baixa. Eu acho que a gente tem que fazer 3 aluguéis. Eles querem fazer caução de 3 aluguéis e não querem fazer o que está contratado, que é a substituição por mesma modalidade de garantia. Isso dá também, seja um despejo, alguma coisa, no sentido porque eles assinaram que ia manter a mesma garantia. Eu vou ser muito sincero. Eu vou ser muito sincero, com base nos meus livros, eu quero o seu bem, você tem um amigo aqui, mais que um professor, você tem um amigo aqui. Eu sempre falo o quê? Que numa situação dessa, a gente precisa pensar o quê? A renovação automática é uma cláusula muito interessante, mas entre você ter uma renovação automática e um contrato de 10 anos, é melhor um contrato de 10 anos. Para a pessoa jurídica, isso é fundamental, para ela trabalhar com tranquilidade. Isso não vai inibir o reajuste anual. Em relação à caução ela pode ser dada até 3 meses de depósito, mas se der 1 mês, também isso acontece. Eu fiz um contrato ontem aqui, foi dado um mês de garantia, porque o locador achou de bom tamanho, aluguel de 35 mil e inquilino também. E hoje eu faço muitos contratos aqui para imobiliárias, construtoras e as próprias partes, sem garantia nenhuma. Porque a garantia lá no passado, quando surge a Lei 8.245 de 91, parecia que era algo que ia blindar o contrato. E hoje não, hoje como tem fraude de tudo, você pega aí um fiador, uma fraude de fiador, caução, uma caução que não seja real. Então, surgiu de uns 10 anos para cá o contrato sem garantia. Ah, professor, mas é perigoso. Não é, porque o perigo está onde? Na falta do due diligence. Quando você faz o due diligence bem feitinho, descobrindo quem é o inquilino, se não tem ações de despejo, de cobrança, protesto, trabalhista, é mais fácil esse contrato dar certo do que um contrato que você enche de garantia e o inquilino é um mal pagador do mesmo jeito. Hoje, pelo contrário, muitas imobiliárias, muitas indústrias estão optando em fazer contratos sem garantia. É bom para quem aluga e é bom para o locador, porque você consegue, na falta de pagamento, tirar essa pessoa com facilidade, né? Com mais facilidade. Eliminar, né? Eu não posso exigir nada além dos 3, por exemplo, se eu convencionar, que eu falo, eu quero caução 200 mil reais, que dá muito mais que 3 aluguéis. Eu não posso convencionar dessa forma? Não pode porque a caução pode ser um bem dado em garantia, bem imóvel, ou em dinheiro, mas se for em dinheiro não pode ultrapassar 3 aluguéis. Não pode. O limite é 3 aluguéis. E você pode fazer um contrato sem garantia também. É perfeito, é muito utilizado no Brasil, mas quando você opta em fazer um contrato com garantia de dinheiro, no máximo 3 aluguéis, não pode passar disso. E aí eu tenho que devolver isso no final do contrato para eles? Na verdade tem que devolver, ou você pode optar em descontar nos 3 últimos aluguéis, que é muito comum. Você pode fazer uma benfeitoria e falar, tinha 30 mil aqui depositados, 70 mil, e eu gastei 20 mil para fazer as benfeitorias, voltar do jeito que era. Tudo pode ser acordado, pode ser consensual. E é corrigível
na frente da... O certo, que pouca gente faz, é depositar numa poupança, né? Porque aí vai ocorrendo a correção automática. Porque se não der certo um acordo de você devolver ou descontar no aluguel, pode a outra parte exigir corrigido, né? E ela vai ganhar. Ela vai ganhar porque a ideia é que volte corrigido, né? A ideia é que esse dinheiro nunca fique na sua mão, fique na conta poupança, né? Reservado, né? Porque no caso a gente tinha até a intenção de usar isso aí e depois ver como faz, entendeu? Entendi. Eu vou ser sincero, vocês têm um amigo aqui. Não é o correto, mas é o que todo mundo faz, né? Então, lá na frente, vocês já sabem que é um problema, que vocês podem arrumar. Então, o que vocês podem fazer? Vamos fazer assim, desconta dos 3 últimos meses de aluguel. E aí, para eles, vai ser vantajoso. Por que vantajoso? Porque se o aluguel é 10 mil, entendeu? Na verdade, os 3 meses que vão descontar já não é a realidade do aluguel real, né? O aluguel vai ser bem mais, né? Então, é uma vantagem, né? Mas eu também posso garantir, falar, olha, essa aqui você não arrumou, tá essa parede aqui, eu vou usar desse. Pode, fazer isso também. Pode também. De comum acordo, pode ser usado para fazer as benfeitorias, né? As manutenções, né? Certo. Perfeito, professor. Então, assim, o que o senhor indicaria nesse caso? A gente fazer um contrato de 5 ou de 10 anos? Porque assim, eles não querem, se eu manter o mesmo contrato, eles não querem de bom grado fazer esse aporte superior. Entendi. Eles não querem de bom grado, eles vão brigar para pagar o que está convencionado. Eles só querem vai aumentar cerca de R$9.000 aí, é um bom aumento consensual. Digamos, entendi. Né? Eu vou ser sincero, né? Com muita experiência, eu sou especialista, escrevo muito livro sobre o assunto e com o passar do tempo, né? A gente faz um pé de meia. Hoje eu também sou locador de muitos imóveis, né? E se você está vendo que é um inquilino bom, se a ideia não é vender o imóvel, se a ideia é viver da renda ou essa renda vai ajudar, eu faria o contrato de 10 anos, sim. Eu prefiro ter um inquilino bom há 10 anos do que ter um inquilino ruim em 3 anos e aquela dor de cabeça. Imóvel desocupado é despesa, né? É prejuízo, né? Aí onde vem o que o senhor falou, emenda justamente na minha próxima dúvida que eu vou reportar para o senhor. Essa rodóia, ela está envolta em várias situações assim duvidosas, né? Se você entrar hoje, ontem mesmo saiu uma reportagem no Fantástico de uma sonegação fiscal milionária da empresa Aster, que é do mesmo grupo. Existem aí rumores de que essa empresa trabalha com importação de nafta dos Estados Unidos a muito mais barata e entra pelo Acre, que é 1% os juros de importação, a taxa de importação. Aí eles mandam para São Paulo, refina, que aqui a taxa de importação seria 25%, e aí por isso que eles vendem num preço muito abaixo, e já existem várias ações da Receita para deflagrar em face dessa empresa. Então, qual que é o meu medo? Se eventualmente essa empresa um dia escorregar na casca da banana, porque eles fazem coisa errada sim, né? Existem até rumores que fazia parte de organizações, etc., mas isso não tem provas. Mas eles compraram uma empresa chamada Copap, sonega muito imposto, uma máfia mesmo, bem, bem pesada, só que eles estão muito, muito bem estruturados. Eles têm um banco hoje, que chama BK Bank, eles têm várias empresas, vários imóveis, várias sucursais, né, no Rio Grande do Sul, aí a empresa que só detém os imóveis dele, que é uma tal de Insigne, etc. Se um dia der um problema nessa empresa, eu vou ter dificuldade de despejo, doutor? Se eles tocarem o dane-se mesmo e o pau quebrar e aí eles não pararem de me pagar ou der uma polícia federal, como que eu vou poder você me conhece que eu sou muito sincero, né? Eu sou muito sincero e muito realista, a verdade. Na nossa profissão, tem muita gente que viaja na maionese, vive um mundo de Bob, né? Parece que vive um mundo paralelo. Tem pessoas na área, no mundo jurídico, que é difícil até você conversar, porque vive uma tese sem lógica, né? Eu acho que, eu não sei se nasce estragado ou se estraga no curso jurídico. Não, ele tem que pensar assim, se eles são bons pagadores, se não tem ações de despejo, cobrança, execução, cartório de protesto, se não tem algo nesse sentido, se são bons pagadores, isso está bem provado, bem definido, qualquer problema que eles tenham é um problema deles, né? É um problema deles, porque hoje uma grande empresa, uma média empresa, quem não tem problema? Todo mundo tem, porque é gente ruim e aproveitador de todo lado. Não estou falando que eles estão certos, né?
mas a polícia é corrupta. Então, às vezes, cria uma investigação para arrancar dinheiro, ou seja, a polícia é suja demais, podre. O poder judiciário também, né? Então, não dá para jogar e falar, opa, não vou alugar para ele porque ele está aparecendo na mídia. Às vezes é vítima também, né? Então, ou faz parte daquela cúpula, daquela máfia. Eu acho que tem que ser frio ao tal ponto de falar, opa, são bons pagadores ou mal pagador? Não, é bom pagador. Então, vamos embora, tem um contrato. Não pagou o aluguel, você faz o despejo. E mesmo que tiver uma operação, etc., a empresa ela se extinguiu por conta de uma operação da Polícia Federal. Por exemplo, eu consigo despejar, mesmo com dificuldade depois, de repente, de intimar, aí vai ter que ser por edital, etc. Isso vai Consegue. Na verdade, quando você tem uma situação de despejo, você pode usufruir até de uma liminar, né? Então, mas não achei o representante legal. Cita por edital, ou seja, os mecanismos são os mesmos, né? E muitas vezes é mais fácil achar essa pessoa do que não achar, né? Perfeito, com certeza. Nós temos um outro problema lá, doutor, que é uma sublocação de uma borracharia. E eles não nos apresentaram ainda o contrato de sublocação e é um negócio que está denegrindo um pouco o ponto. Tá. E ele destoa da qualidade, eles fizeram uma boa estrutura, etc., lá no imóvel, tudo, né? Reformaram, colocaram comunicação visual e aquela borracharia lá está bem destoante mesmo da qualidade que eles estão investindo no imóvel. Isso aí é passível da gente questionar também uma situação dessa, porque não houve anuência por parte do meu pai na época, né? E nunca apresentaram esse contrato de sublocação, então a gente está um pouco preocupado com isso. Não tem firma. A sublocação é uma situação complicada. Se está proibida no contrato, eles não podem fazer isso, né? E se fizer, corre o risco do despejo. É uma realidade, né? Agora, tem situações que a gente fecha os olhos, porque é um inquilino que paga direitinho. Então, a gente precisa sempre analisar, né? Então, agora eu não quero sublocação, pode sair, e aí? Se não for para sublocar, eu também não tenho interesse de continuar. Será que valeria a pena comprar essa briga? É isso que eu penso, né? Entendi. De repente tentar ir notificando para tentar resolver isso de outra forma. Pode notificar, faz uma notificação extrajudicial informando, olha, o contrato ele é comercial, existe uma cláusula proibindo a sublocação, que pode gerar o despejo. Diante disso, requer que a situação seja resolvida em até 30 dias. Alguma coisa nesse sentido, né? Professor, essa cláusula que eu coloquei na seção, de que a empresa se dá por ciente de todas as notificações prévias, ela é válida? E eu posso eventualmente exigir, porque eles falaram, mas eles não passaram as notificações para nós, mas eles assinaram que estavam cientes. Porque o que eu quero fazer? Eu quero mostrar esse laudo do engenheiro para falar, eu notifiquei o antigo inquilino, vocês assinaram que estavam cientes de todas as notificações anteriores. Eventualmente, se eu tiver um problema de uma queda no imóvel, de alguma coisa, eu posso usar isso em meu benefício e falar, vocês se declararam cientes das notificações anteriores. Se teria uma validade isso, como que eu posso depois até eventualmente entrar com uma obrigação de fazer, porque em tese eles têm que cumprir com aquelas reformas que eu notifiquei o inquilino anterior, mas que eles se declararam cientes na sessão? Pode sim, pode fazer isso sim. Perfeito. Só mais uma questão, doutor, uma dúvida, que assim, dentro dessas negociações que estão acontecendo, eu fiz uma proposta para a Rodói no seguinte sentido: o imóvel lá ele tem 1.700 metros quadrados. Tá. E as duas laterais, elas estão mortas. São dois terrenos de frente a uma avenida, só que o posto se concentrou no meio e tem duas laterais gigantes que estão mortas. Não é utilizado nem por eles, nem por ninguém. Tá lá. E eu vi que ali tem um grande potencial de uma loja de veículo, etc. Então, uma das minhas propostas foi assim, se eu renovar por 10 anos, eu gostaria que vocês me cedessem esse espaço lateral, que eu quero retomar isso para mim fazer um comércio aqui, uma coisa... Aí eles falaram, não, eu achei interessante essa sua ideia. Se você for firmar por 10 anos, nós liberamos essa lateral para você. Isso o senhor acha que é plenamente possível contratar isso? Eu vou ter que fazer uma sublocação ou eu vou ter que fazer só um aditamento no contrato
dizendo que eles estão cedendo aquele espaço lateral, que é meu pai mesmo, mas eles estão devolvendo para que a gente possa fazer um comércio, uma loja de veículos, uma locadora de veículos, alguma coisa desse sentido. Pode acordar sim. Hoje é muito comum isso, né? Tem muita gente que faz locação no telhado. Essa questão da energia solar. O que as pessoas fazem? Fazem a locação apenas no telhado. Então, esse tipo de contrato é muito comum. Esse tipo de contrato é muito real, né? Então, poderia ser feito sim. Não existe nenhum impedimento legal, não. Mas o senhor entende que através de um aditamento nesse mesmo contrato, ou porque vai fazer um novo contrato, né? Aí coloca lá, fica cedida a parte lateral e tal, nesse novo contrato, ou faz uma parte. Se for fazer um novo contrato, já faz tudo certinho, né? Se não for, aí faz o aditamento. Tanto faz, ou no aditamento ou no novo contrato, não tem problema, tá? Tá, perfeito. Tem alguma dúvida? Pergunta para ele se ele tá te ouvindo. Esse negócio de luva se for com um acordo. Não, ele falou que luva, ele tá pensando assim, se ele conversar com eles e eles aceitarem pagar essa luva, ele já me explicou, mas ele vai explicar para o senhor. De comum acordo, ela seria ilegal também, a qualquer momento que eles queiram hipoteticamente levantar isso? Não seria ilegal, não. Não teria problema, não. Daria para usar o princípio da boa-fé. Não tem problema, não. Tudo é negociável. No passado existia, né, algo mais preso, mas não. Hoje existe a liberdade da negociação, né? Sendo de boa-fé, ela pode ser feita, não tem problema. Ele pode chegar para os caras e falar assim, eu assino um novo contrato de 10 anos, mas eu quero 100 mil reais. Pode. Por exemplo. Pode sim. Eles não poderiam alegar que é crime, nada disso aí, se ficar convencionado. Não poderia alegar que é crime, nada disso, viu? Não. Entendi. Tá. Então, na realidade, não seria nem luva, teria que disfarçar isso de outra forma, no caso. Seria o que? Na verdade, não poderia chamar de luva, teria que chamar de ajuste contratual. Ajuste por lapso contratual. Ajuste por lapso contratual. Tá, perfeito. Mas, eventualmente, se eles discutirem com a gente e falar, mas vocês estão exigindo luvas, eu vou acionar, e a gente tem que recuar. Se eles falarem isso, no caso, só assina um contrato novo mediante o pagamento de luva, desse ajuste contratual em espécie. Na verdade, o importante, se chegar a tal ponto, o que tem que fazer? Fala que é um distrato com ajuste contratual. Tá, distrato com ajuste contratual. Perfeito. Por lapso, né? Por lapso temporal. Tá. O que é isso aqui? Tá, perfeito. Bom, doutor, tem mais alguma dúvida, pai? Não. Tá, o senhor chegou a ver eu mandei essa notificação, doutor, extrajudicial, né? Eu vi. E eu dei um prazo de 15 dias para eles se manifestarem e tal. Eu acho que é o melhor caminho, porque quando eu fiz extrajudicial, eles não deram a mínima atenção, sabe? Quando foi a judicial, a partir do momento que o oficial de justiça entrou, eles já estão me pressionando para fazer esse novo contrato. Então, diante da conversa que eu estou tendo com o senhor, a minha ideia é chegar e falar para eles assim, eu assino um novo contrato mediante um distrato do contrato anterior e um ajuste contratual de tanto, e aí vocês passam a pagar tanto. Esse seria o caminho, correto? Isso mesmo, eu vi aqui, é isso mesmo. Você fez bem de mandar. Mas esse é o caminho, tá correto. E se caso eles falarem assim, então a gente não quer fazer um novo contrato, e vamos continuar pagando mesmo nesse contrato que a gente recebeu a cessão, o senhor acha que seria cabível eu entrar com uma revisional para aumentar diante dessa alteração notória de movimento? Porque aumentou muito o movimento, doutor, mas muito mesmo. Muito mesmo, é muito notório, assim. O posto tinha um movimento, agora... Então, eu não sei, é uma faca de dois gumes, né? Vocês podem comprar uma briga, amanhã eles querem fazer outra ação revisional para diminuir. Não sei até que ponto valeria a pena. Se o aluguel está bem cobrado, eu não compraria essa briga, não. Certo.
Eu poderia até cutucar, ó, eu tô vendo que o movimento de vocês está diferente, vamos fazer um aditivo, aumentar um pouquinho o contrato, porque a nossa despesa também aumentou. Sempre tentando levar por esse lado. Entendi. E o nome da ação correto é ação revisional. Ação revisional. Revisional. Né? Eu coloquei aí como obrigação de fazer, né? No caso de obrigar eles a manter a garantia calção. Eu estava pensando em entrar a obrigação de fazer, mas diante do que o senhor falou, eu acho que não é nem tão vantajoso assim forçar a barra para manter um imóvel, porque, como o senhor falou, não vai mudar muito assim, né? O meu medo era assim, dar um problema muito grande, se a empresa ficar insolvente por conta dessas ações da fazenda, e depois, eventualmente, se tornar inócuo, aí 3 aluguéis, a quantidade de despesa que podem nos gerar. Um imóvel me dava uma garantia maior pela... Um imóvel que estava garantia em Sorocaba custa 400 mil, então seria mais seguro. Eu tenho receio, eu acho que é melhor, talvez, sempre consensual. Percebeu que o movimento está muito maior? Ó, manda uma notificação, olha, vamos negociar, nós precisamos fazer um ajuste aí desse aluguel, o valor está fora da realidade, alguma coisa assim, entendeu? Entendi. Bom, o senhor falando para mim que esse ajuste contratual por lados não é ilegal, eu já me sinto melhor. Não é. Eu estava com medo deles bater em cima essa é uma luva. Não é não. Seria interessante e cairia como uma luva para vocês, viu? Sim, perfeito. Mais alguma dúvida, cara? Não, estou satisfeito, doutor. Se precisar de qualquer coisa, manda mensagem. Eu estou aqui para ajudar vocês. Até uma revisional, alguma coisa assim. Se implementar alguma coisa, eu mando um e-mailzinho pro senhor. Pode sim, tá? Pode Mais que o professor tem um amigo aqui, tá bom? Maravilha, professor. Um abraço. Obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês. Fiquei feliz de ver que vocês também. Fiquem com Deus. Um abração pro paizão aí. Tchau, gente. Tchau. Tem um amigo aqui, tá bom? Tchau. Valeu, doutor. Tchau.